Olá, vamos trazer aqui para vocês 4 situações na qual o M-Mode pode ser utilizado como uma ferramenta adicional no direcionamento diagnóstico ecocardiográfico. O M-Mode significa modo de exibição em movimento, ou modo unidimensional, já que as imagens são obtidas apenas por um cristal do transdutor. Cada sinal vai ser convertido em uma imagem em escala de cinza, na qual vai corresponder a uma estrutura do coração com suas características temporais de movimento. O cenário número 1 é o prolapso de válvula mitral. Para a gente entender como funcionam as alterações do modo M do prolapso, a gente precisa entender o que é uma válvula mitral normal no modo M. Então, na janela parasternal longitudinal, eu vou colocar o meu cursor ali alinhado, bem alinhado com os folhetos da válvula mitral, de forma perpendicular, e vou apertar no modo M. Vai aparecer uma imagem semelhante a essa se a válvula estiver normal. Então aqui a gente tem o folheto anterior da mitral, o folheto posterior da mitral na diástole e os folhetos fechados aqui de forma paralela, levemente ascendente na sístole. Da forma que nesse ponto D significa o ponto de abertura da válvula mitral. Já o ponto E é o ponto de abertura máxima durante o enchimento ventricular rápido. E depois nós temos uma rampa com o ponto F, que é a fase de diástase, na qual o ventrículo ele não está totalmente cheio, né? E ainda falta acontecer aquela sístole atrial, que daí seria o meu ponto A. E logo depois do ponto A, nós temos o ponto C, que seria o fechamento valvar. Então, esse é o aspecto normal. A gente tem o folheto anterior como parecendo uma letra M e o folheto posterior como se fosse uma letra W, ok? E aí, durante o prolapso, a gente percebe aqui nessa imagem que durante a sístole, a gente tem uma descida desse folheto anterior e uma descida do folheto posterior. Então, aqui a gente tem uma imagem de um prolapso de válvula mitral. E aí, se eu quiser me aprofundar um pouco mais, quando você tem um prolapso que é acompanhado de algum refluxo ou alguma insuficiência, a gente pode colocar o Doppler colorido, né? E a gente vai observar aqui, igual nessa situação, que existe um refluxo mesotelesistólico, que é bem característico dessa condição. O segundo cenário, a gente tem da estenose mitral reumática. Então, quais são as alterações esperadas da estenose mitral reumática? Como eu havia mostrado, o aspecto normal da válvula mitral seria esse aqui. Na estenose mitral reumática, a gente percebe, né, uma retificação do ponto EF, então não tem essa inclinação, existe uma retificação, e a gente percebe uma alteração nesse folheto posterior, principalmente aqui nessa imagem, na qual, né, o folheto posterior deveria estar descendo aqui, ó, em formato de W, mas aqui a gente não percebe isso, ele sobe junto com o folheto anterior. Então, essas são as alterações esperadas que a gente pode pensar, né, em estenose mitral reumática. Um terceiro cenário é alterações, né, na válvula aórtica que me mostram sinais de baixo débito, levando a pensar em uma possível miocardiopatia dilatada ou alguma disfunção sistólica importante, né, do ventrículo esquerdo. Então aqui nós temos o M-mode cortando ao nível da válvula aórtica, na qual eu observo aqui, ó, as paredes da raiz da aorta. E aí aqui nós temos uma movimentação, né, dessa raiz aórtica, e aqui eu tenho a abertura das válvulas aórticas, né, na sístole e o fechamento delas na diástole. Você percebe que na sístole ela forma esse formato aqui, quadradinho, semelhante a esse esquema aqui, ó, quadradinho e aí se fecha, né, e elas estão bem próximas, né, a sua abertura ela está bem próxima da raiz da aorta. Diferente dessa situação aqui da figura 2, na qual eu tenho ela abre, mas aí ela começa a se fechar precocemente, ela começa a funilar aqui e ter esse aspecto mais arredondado aqui na hora que ela se fecha. Isso é um sinal de baixo débito. Da mesma forma, observa essa figura, né, a diferença dessa imagem para essa outra. Você percebe que não existe, né, movimentação da raiz da aorta quase, e você percebe que ela abre, mas ela abre pouco, e ela vai fechando rápido, vai funilando mais rápido. E ela está distante aqui da parede da raiz. Tudo isso indica, né, sinais de baixo débito. Ainda falando da miocardiopatia dilatada, né, se a gente cortar o M-mode ali na altura da válvula mitral, a gente vai observar algumas alterações que vão sugerir, né, alguma disfunção sistólica de grau até importante, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui a distância do ponto E, que a gente já havia falado, até o septo, a gente tiver uma distância maior do que 2, isso com certeza fala a favor de uma disfunção sistólica importante, às vezes, né, com a fração de ejeção até abaixo de 30%. E além disso, além do ponto E, ponto A, você percebe que ao invés de ter o ponto C, que seria o fechamento da válvula, né, como a gente viu anteriormente, a gente tem um entalhe aqui, que seria o ponto B. Né? Esse entalhe não é para existir. E quando esse entalhe existe, ele me faz pensar que a pressão diastólica final desse ventrículo ela está aumentada. Então, é um sinal indireto. E outra coisa também é que na literatura, quando você tem esse aspecto aqui que parece um pinheiro, só que você vê ele deitado, esse aspecto de pinheiro deitado também fala a favor de uma disfunção sistólica do VE.
E por fim, nós temos as alterações no M-Mode, características, por exemplo, de uma possível cardiomiopatia hipertrófica, né? Aqui a gente está observando o folheto anterior da válvula mitral, posterior da válvula mitral, e aqui na hora da sístole, ao invés desse folheto ficar um pouco mais reto, né, igual eu havia mostrado, você percebe que os folhetos sobem em direção ao septo. Aqui seria o movimento anterior sistólico da válvula mitral, né? E que é muito encontrado, né, nesse tipo de condição, e obviamente que a gente vai fazer a somatória com outros achados, então a gente percebe que é um septo bem hipertrófico. E outra condição que ocorre também na cardiopatia hipertrófica é que quando ocorre a obstrução de via de saída, né, do ventrículo esquerdo, se a gente passar o M-mode ao nível da válvula aórtica, a gente vai observar uma diferença em relação ao normal. Então, ela abre e ao invés de ela continuar quadradinha e fechar, não, ela abre e ela faz esse entalhe no meio, como se ela quisesse fechar aqui no meio. E aí abre de novo. Isso é decorrente da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo nessa condição. É isso, e existem várias outras condições na qual a gente pode sim utilizar o Modo M como uma ferramenta adicional. E se você tem alguma experiência na qual o Modo M te ajudou, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Um abraço e até a próxima.